Olá, bom dia. É um prazer voltar a falar com você. Você, membro da ICNV Vila, é, na verdade, o meu grande foco. O meu grande foco nas minhas orações, o meu grande foco quando me preparo para pregar a palavra de Deus e ficar de pé diante de toda a igreja. É uma grande alegria sempre, renovada, e um prazer, uma honra, recebido da parte de Deus, pastorear cada um de vocês. Vocês são mesmo ovelhas muito especiais para o meu coração e também para o coração de Deus. Eu estou passando aqui hoje, sábado, para lhe trazer um pouco de ânimo, de coragem. E eu me refiro ao fato de que foi preciso coragem para nós pararmos os nossos cultos públicos no início dessa pandemia. E agora nós precisamos de uma redobrada coragem para voltarmos a congregar. Eu sei, eu respeito o receio de muitos de vocês com medo do contágio, mas deixa eu fazer o meu papel encorajando você, animando você e tranquilizando o seu coração, porque esse é o papel do pastor. No momento em que o rebanho está desconfortável, as ovelhas estão um tanto quanto perturbadas, o papel do pastor é derramar o óleo sobre a cabeça da ovelha a fim de que ela goze de certa consolação da parte do Espírito. E não existe outro argumento para isso, senão o argumento escriturístico. E eu gostaria de falar para você hoje em duas vias. Primeiramente, deixa eu tocar no âmbito natural. Olha, se você vai a supermercado, farmácia, se você anda na cidade, trabalha, pega ônibus, se expõe a multidões simplesmente trafegando pela cidade, andando pela cidade, você não deve temer o ambiente da igreja, que além de ser ao ar livre, ainda goza de certos cuidados muito importantes que nós tomamos com respeito a distanciamento entre os lugares, a sanitização do lugar. Nós temos irmãos maravilhosos fazendo esse trabalho para nós na congregação, nos servindo de uma forma realmente que toca profundamente o nosso coração, meu coração, coração de toda a congregação. O amor. Chegam mais cedo, arrumam cadeiras, depois recolhem cadeiras, depois limpam tudo com álcool, depois ainda limpam o chão que a gente pisa com sanitizante, com líquido sanitizante. Portanto, é um serviço glorioso vê-los servindo ao reino de Deus, servindo ao Senhor do reino e servindo à igreja. Eu não tenho palavras, senão um muito obrigado em nome de Jesus. E isso tudo é para transmitir segurança aos nossos membros para comparecer aos cultos. E, graças a Deus, todos os nossos cultos no domingo têm estado cheios, tanto de manhã quanto à noite. Porém, o culto da manhã é muito procurado, as pessoas se inscrevem rapidamente no culto da manhã e fica depois alguns lugares vagos no culto à noite. Então eu estou aqui também para encorajar você a frequentar o culto noturno. Inclusive, se você veio de manhã e quiser voltar à noite, nós sempre temos lugares, nós nunca excedemos a presença dos lugares que nós temos reservado. Mas o grande desejo do nosso coração é ter uma maciça expressão da nossa membresia. E eu sei que alguns ainda estão receosos, um tanto quanto temerosos, e outros ainda estão tomados de verdadeiro pavor. Então deixa eu ler o que a palavra de Deus nos ensina quando lá no capítulo 11 de Hebreus, e a gente aprecia tanto aqueles nomes, aquelas pessoas que operaram pela fé, homens dos quais o mundo não foi digno deles, e isso já foi objeto de minha exposição bíblica e da exposição bíblica dos demais pastores na igreja. E hoje eu gostaria de fazer a leitura
da última parte do capítulo 11, talvez da última perícope, do último parágrafo do capítulo 11, quando diz o seguinte, capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, diz assim, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Graças a Deus nós nunca tivemos que nos debater com esses encontros inconvenientes, como o encontro do maior felino com a gente no meio da rua. Nós nunca tivemos que fechar a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo. Nós nunca lutamos contra o fogo. E diz mais, diz que eles escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Diz que, versículo 37, diz que eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Portanto, são diferentes, digamos, experiência com a proximidade da morte, mas só que de forma violenta. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. São experiências que nós nunca vivemos, ou pelo menos ainda não fomos provados até o sangue. Continuando a escrever o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Observe essa outra tríade com a qual trabalha o escritor aos Hebreus. Necessitados, afligidos e maltratados. O que o senhor está tentando fazer, pastor? Eu estou tentando conectar a fé cristã, a fé vivida por esses heróis dos quais o mundo não era digno deles, com um enfrentamento mínimo, de risco mínimo do povo, para que a gente possa cumprir o nosso papel como igreja, porque na individualidade, na solidão, na singularidade, não existe expressão de igreja, meus irmãos. Ninguém pode ser crente fora da comunidade. Calvino dizia, se Deus é seu pai, a igreja precisa ser sua mãe. E esse já é um momento muito tranquilo para todos nós podermos nos apresentar e estar diante do Pai e adorá-lo. Agora, se ainda assim nós alimentamos resistências, talvez seja uma resistência infundada, movida talvez por algum sentimento contra o qual você vai precisar aprender a lutar, para poder voltar à comunhão, voltar à comunidade, voltar aos cultos públicos e adorar ao Senhor. Eu digo isso fundamentado no quê? O que o senhor diz isso fundamentado no quê, pastor? No cuidado pela igreja. A ideia não é mais que você sofra riscos para vir adorar a Deus. Os riscos são mínimos. A ideia é tentar ajudá-lo na sua fraqueza a comparecer diante de Deus e juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor na congregação. Espero do fundo do meu coração, você que está aí desse lado, e ouvir essa exortação pública, que você vença o medo. Você vença o medo para poder juntar-se a seus irmãos. Que você saia do conforto do seu lar, que você entenda que me vendo numa telinha do computador ou do celular ou ainda do seu Smart TV, isso não é igreja, isto não é cristianismo.
O que é isso, pastor? Isso é, na verdade, uma transmissão de conteúdo que a gente passa, conteúdo religioso, conteúdo cristão, mas isso não é a manifestação pública do povo de Deus e da igreja, onde Jesus disse que se manifestaria, que estaria em nosso meio. Assim, eu gostaria muito de vê-lo amanhã. Só temos vaga para o culto da noite. Chame seus amigos, faça convites, inscreva seus amigos, continuemos a operar no campo missional e eu vou continuar a mensagem que comecei no domingo passado, no domingo do aniversário da igreja. O vídeo está lá no YouTube, você pode acessar aniversário da igreja, 25 anos, aniversário da igreja, domingo à noite, onde eu falei das ameaças que a igreja sofreu no primeiro século. Ela já sofreu ameaça desde o momento que ela nasceu e a ameaça era o desaparecimento. Então, não congregar enfraquece-nos na fé, não congregar, meus queridos irmãos, é, de certa forma, abandonar o primeiro amor. Não congregar pode trazer consequências trágicas à sua expressão de cristianismo. Assim, dentro, obviamente, de todas as limitações e cuidados que devemos ter, todos de máscara, sem, digamos, efusivos cumprimentos, sem abraços, sem beijos, sem coisa nenhuma, pelo menos sem isso, com as pessoas que querem ser respeitadas, digamos, no seu direito de se manter assim. E dessa maneira a gente pode se reunir sem nenhum problema. Então, vença seu medo, vença suas resistências, coloque-se diante de Deus. Eu quero orar com você ainda nesse vídeo, pedindo que Deus o fortaleça, o enriqueça com a sua presença e que lhe dê a força devida para responder com fé a um momento desafiador como esse. Vamos orar? Oremos juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, por esse meu querido irmão. De modo fraterno, quero levantar minha voz, ó Deus, para a bênção do seu coração, da sua vida pessoal. Quero pedir a Deus que o Senhor o ajude em suas fraquezas, que o Senhor o ajude em suas limitações pessoais, de dar resposta a esse momento, ó Deus e Pai, com a devida fé. E entendendo que uma das maneiras que Satanás tem de enfraquecer a igreja é isolando-nos uns dos outros e todos do culto público. Ó Deus, que essa ação maligna seja desfeita em nome de Jesus. E que nós, ó Deus e Pai, obedecendo a todos os critérios de segurança para reuniões dessa magnitude, ó Deus e Pai, contemos com a sua ajuda, contemos, ó Pai Celestial, com a operação do seu Espírito no coração de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te vejo no domingo. Domingo à noite, estudando melhor a questão da ameaça à continuidade da igreja, falando sobre esse retorno ao primeiro amor. Espero por você lá, que Deus o abençoe grandemente. Amém.